Amados irmãos, amados amigos, bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Mais um dia nos concede o Senhor, nosso Deus, para sermos porta-vozes da sua palavra, da sua voz, mostrando a você o caminho verdadeiro, sem nenhum interesse pessoal, financeiro, para que você tenha realmente conhecimento da verdade e da vida que Ele nos dá e nos oferece, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Senhor Deus, nós te agradecemos pelas bênçãos, por tudo, Deus, que tu nos tens dado, tem nos oferecido, fazendo-nos, Senhor, cada vez mais conscientes daquilo que somos, daquilo que temos, daquilo que planejamos em nossas vidas para sermos, nos ajudando, nos protegendo, nos guardando, nos fazendo cada vez mais perfeitos diante dos teus olhos, num esforço em comum, porque é impossível, Senhor, ser íntegro como foram os teus discípulos, os teus seguidores em tua época. Mas lutamos para isso, para que sejamos reais, em nome do teu Filho Jesus. Guarda-nos, livra de todo mal. Abençoa todos aqueles, Senhor, que tu permitistes gozar de mais um dia de existência e de vida, e conforta, ajuda aqueles, Senhor, aquelas famílias que perderam seus entes queridos durante a noite e que estão sofrendo. Nós te suplicamos pelo teu amor, pela tua misericórdia, com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, meus amados amigos, nós estamos vivendo uma época de calamidade, né? Estamos, como já foi dito muitas e muitas vezes, estamos no tempo da grande, não é? Da angústia, do sofrimento e da dor, não tanto quanto no futuro, mas no presente. Existe algo, esta pandemia, este vírus, que tem acarretado muito sofrimento, muita dor, muita perda. Mas Deus é conosco, Ele nos conforta, Ele nos ajuda. E quanto a esta enfermidade, muitos têm sido curados pela fé, pela oração, pela busca da perfeição em Cristo Jesus. Isto se faz necessário porque nós temos um Deus soberano que é médico dos médicos. E por isso nós buscamos a Ele. Já vi testemunhos de pessoas em nossa igreja, quando nós começamos, uma senhora de uma outra denominação, chegou lá pedindo as nossas orações, a oração da igreja, do corpo de Cristo, sobre o câncer que ela tinha. E ela foi curada. E outros casos também, muitos outros casos, né? Uma moça que se tratava no espiritismo há mais de 5 anos, foi curada em cerca de 20 dias, não pela igreja, não pelos membros da igreja, mas pelo Deus que formou aquela igreja. E ainda hoje continua conosco, nos provando muitas curas. Haja visto todos estes problemas que tem tido o nosso país nesses últimos 17 anos, ninguém foi acometido de nenhuma das dificuldades que o país passou. Inclusive, nesta até ontem, nós
não tivemos ninguém acometido desta enfermidade. Uma irmã teve suspeita, mas com os exames foi diagnosticado que não era verdade, que tudo passou apenas de uma precaução, né, dos sintomas, mas não era verdade da enfermidade. E havia um homem muito poderoso na Síria, general, era maior, como ainda nos nossos dias, nas Forças Armadas, né? Generais. Hoje existe um tal de marechal, mas esse marechal não existe mais. Existe na Constituição, existe na carreira militar, mas é um posto que ninguém mais chega a ele. Ninguém mais chega a ele, porque houve um presidente também general, que aboliu esta graduação nas Forças Armadas. Mas chega general. Marechal só em tempo de guerra, se não me falha a memória. E esse general foi acometido da lepra. E a lepra não tinha cura. Hoje, nos nossos dias, tem cura, tanto que já praticamente não existem os hospitais dos leprosos. Eles eram isolados em lugares distantes, eram alisados da sociedade. Hoje não, vivem fazendo tratamento no convívio normal. E aquele general foi acometido. Mas havia uma empregada, havia uma criança, uma menina, que era de Deus, era escolhida do Senhor. E um testemunho maravilhoso que ela vai dar. Prestem bem atenção. Prestem bem atenção a essa história linda e maravilhosa de fé. Este relato bíblico é uma das histórias mais pregadas em todos os tempos, por muitos pregadores. Assim como o filho pródigo. São mensagens que os principiantes, os iniciantes na doutrina, pregam muito. E essa do general nigeriano, aliás, siriano, né? Ele era da Síria. É impressionante. Impressionante pelo poder que o homem tem, que o homem tinha, pelo orgulho que ele tinha, pela riqueza, pelo poder, por tudo que ele tinha aos seus pés. Porque acima dele só estava o rei. Todo o resto ficava aos seus pés. Mas ele era leproso. E de ninguém podia se aproximar. Ficava sempre distante, bastante distante. É possível que o homem hoje em dia chegue a alcançar ao nível de Naamã, mas é mais difícil. É possível alcançar prestígio, fama, riquezas e muitas outras coisas, mas alcançar tudo isso e lhe faltará experiência pessoal com Deus, em realidade, não alcançou nada. Está sem nada, está vazio. É aqueles que a Bíblia diz os mortos-vivos. Se você adora alguma outra coisa que não seja o Deus verdadeiro, único, ele diz, eu sou o único. Ainda ontem uma senhora disse para mim, Deus é um só. Não, existem muitos outros deuses. Depende do seu conceito de quem é Deus. Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nesta trindade, por que Deus se dividiu? Porque havia funções específicas a ser feitas em todo o seu plano. Por isso, era apenas dois, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Veio o Filho por sua causa, por minha causa, por nossa causa. Para que, constituído homem,
participar-se ativamente de todos os elementos humanos, de todas as emoções humanas, de todas as transformações sofridas após o pecado. Em tudo ele foi tentado, como nós somos tentados. Em tudo ele foi provado, mas em tudo ele foi mais que vencedor. E nós também temos. Para isso ele nos diz, no mundo tereis aflições. O pecado é uma das aflições. O pecado é a destruição da alma e do espírito. Mas é possível todos nós sermos vencedores. E a Bíblia diz, nossa justiça é como trapos de imundície. O que mais faz falta no ser humano é obedecer à voz de Deus, que chama o coração humano e lhe convidando a uma relação pessoal, íntima, entre nós e Deus, entre você e Deus. Eu porque já tenho esse relacionamento. Os cristãos já têm esse relacionamento. E a mensagem maior é essa. É você se voltar para um Deus verdadeiro, para um Deus que realmente tem poder para lhe salvar, tem poder para lhe dizer, não há um outro que possa te tirar da situação, da miséria, da fome, da desgraça, da enfermidade, da peste, igual a mim, porque eu sou. Os outros foram. Os outros deuses existem, outros deuses sim. Todo Deus é um só, não é? Existe um único Deus, aquele que Paulo pregou lá em Atenas. Lembra? Aquela infinidade de deuses de pedra e um vazio. Como tem aqui todos os santos. É a doutrina, a religião que segue aqueles deuses de pedra, porque é óbvio. Observe como nós adoramos vermos as coisas. E quando nós vemos, nós acreditamos. Nós passamos piamente a confiar naquelas coisas. Você deve ter sentido já isso e saber bem destas coisas. Quando contam sobre o estrangeiro, que o estrangeiro é isso, que o país fulano é isso, que o país... Você ouve, escuta, mas tem sempre uma interrogação. Mas quando você vai ver, é diferente. Assim mesmo era o povo da época. Só acreditavam naquilo que via. Tem gente que adora o sol. Hoje, nos nossos tempos, é um pouco mais difícil, mas adoravam os sols. Os índios adoravam as árvores, a mata, os rios. Hoje está um pouco mais difícil. Tem gente que adora espíritos do mal. O que a Bíblia, que é o primeiro livro de doutrina cristã no mundo. Os outros todos vieram depois. Todas as religiões no mundo se baseiam em pequenos versículos bíblicos. Todas. Existe uma infinidade de seitas e religiões. Mas somente uma que está escrito e que você pode crer é a palavra de Deus. É Jesus Cristo sendo pronunciado, sendo levado ao seu conhecimento, ao seu coração, para que você se converta não vendo, mas sentindo, não se curvando diante da pedra, do ouro, da prata, mas recebendo o Espírito de Deus no seu corpo. Veja a diferença. A
agora você deixou de ser você. Você passou a ser um templo de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. E aquele general não acreditava nisso. Não acreditava nisso. Ele era da Síria, general da Síria. Né? No versículo 2 e 3 versículo 2 e 3 do capítulo 5 de 2 Reis, nos diz assim: e da Síria tinham saído bandas armadas e tinham levado cativa da terra de Israel uma moça, a qual servia a mulher de Naamã. E ela disse à sua senhora: se rogasse meu senhor, se o general se humilhasse e fosse ao profeta de Deus, olha que coisa maravilhosa, arrepia, meu irmão, arrepia, porque você vive a cena, você vive a cena, você participa, porque o Espírito de Deus lhe faz sentir a verdade. E então, a senhora se rogasse meu senhor ao profeta que está em Samaria, ele o salvaria, ele o curaria da sua lepra. Você quer ser curado? Chame o servo de Deus. Deixe que ore por você. Ah, você foi curado sendo de outra? Você não sabe por quê. Não sabe. Os cristãos verdadeiros estão orando por você. Mesmo sem você aceitar, eles oram. Nós oramos pela humanidade. Você que nos persegue, você que nos acusa, você que nos jogam pedras, nós oramos por você. Nós lhes amamos com pureza de coração, com a alma livre, liberta de mágoa, de desejos de vingança, mas com amor fraterno de Deus. Nós oramos para que Deus lhe liberte, para que você deixe de ser um homem morto-vivo e passe a ser um homem que recebe das mãos do Pai, de Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, a vida eterna. E a mulher falou para Naamã. Há outros 2 servos que lhe dão uma boa mensagem a este homem necessitado. Os mesmos criados de Naamã. O importante não eram os mensageiros, mas a importância estava na mensagem que eles levavam. A importância não está naquele que vai orar. A importância não está naquele o que ele vai lhe dizer. Mas a importância está nas palavras ditas. A importância está em você crer. Se você crer, você receberá. Se creres, serás curado. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Assim que ele disse para aquele servo. Quando chegou a Naamã, a casa do profeta Eliseu, ele esperava que o profeta saísse humildemente, se ajoelhando, se curvando, não é? Mas não, o profeta mandou recado para ele. Sabe como é que o profeta Eliseu disse? Simplesmente, disse ao Senhor, mandou dizer ao ajudante que ele havia chegado, e o profeta mandou dizer a Naamã que para receber a cura da sua lepra, era necessário ir ao Rio Jordão, aquele que Jesus Cristo se batizou,
ir ao Rio Jordão e mergulhar 7 vezes para ser curado. Aí ele seguiu, ele é autoridade. Entendeu? É cheio de poder. E o profeta não está nem aí. Naamã se indignou, ficou revoltado. Não sei como não mandou prender, porque geralmente eles fazem isso, mandam prender, desrespeita a autoridade. Mandou prender, mandou. Não teve, não chegou a esse ponto. E Naamã se indignou e foi dizendo: eis aqui, dizia eu para meu, sairá ele logo. Não saiu. Ficou lá dentro. Lá dentro. Deus faz milagre. Mas nós temos que ser obedientes à sua orientação. Nós temos que ser obedientes a que Ele quer a sua palavra. Essa lição de Naamã é para mim, para você, para todos nós. A lição do cego de Jericó é para mim, é para você, é para todos nós. As lições dos milagres dos apóstolos e de Jesus Cristo são lições para mim, para você e para todos nós. Se você crê, ela é verdadeira. Se você não crê, é verdadeira do mesmo jeito. Para nós importa você crer. Para Deus importa você crer. Porque se você não acreditar, o outro é que vai se regozijar. E o preço é você que vai pagar. Não sou eu. A minha parte, a parte dos cristãos que pregaram para você, foi feita. A conversão, a aceitação é voluntária e espontânea. E então vamos continuar com a história. No verso 12, né, ele diz: e em Damasco não existem rios bem melhores do que o Rio Jordão, ou melhor do que todos os rios que tem aqui em Israel. Na Síria tem rios, por que eu não tomei meu banho lá? Por quê? Versículo 12 diz assim: não são melhores que todas as águas de Israel? Se me lavar neles, não serei também limpo? E se voltou, e se foi zangado, aborrecido, xingando certamente. Naamã estava confundindo com a simplicidade do remédio que lhe havia sido apresentado, que lhe havia sido oferecido. Segundo ele, faria algo diferente. Que diferença haveria em se lavar nos rios, nas águas lá da Síria? Mas as águas da Síria não tinham a pureza que tinha o rio de Deus, o Rio Jordão. Ele faria algo que estivesse ao seu alcance, mas não se lavaria em águas sujas, em as águas da Síria. Para aquele mistério, não tinha pureza de segurança, de cura que tinha as águas daquele rio. No 14 diz assim: e então descendeu, resolveu e foi tomar o seu banho. Aliás, o versículo 13, né? Eu pulei aqui, desculpa. Mas seus criados lhe aproximaram e lhe falaram, dizendo: meu pai, chamava até de meu pai, se o profeta te mandasse alguma grande coisa, não faria? Quanto mais te dizendo, te lava e será limpo.
conselho dos sábios servos, que certamente eram de Deus. E Naamã partiu. E Naamã entendeu e foi e mergulhou 7 vezes no rio Jordão, que fica em Israel. A Síria fica bastante distante. A Síria fica bastante distante de Israel. Não é? É transformador, como você poderá também ser transformado. Você poderá sofrer uma transformação tão radical que causará surpresa. Como pode? Lembro-me de um rapaz, eu era criança ainda. Ele era de uma igreja que tinha em frente à nossa casa, uma igreja congregacional. E ele tinha essa parte dos olhos como que queimadas por fogo. E eu ouvi, através de um som que tinha, um testemunho dele, que ele era ladrão. Ele era ladrão, assaltante, era tudo, ele era ladrão. E ele se converteu. Ele se converteu, mas não conseguia deixar de roubar. Roubava constantemente. E ele chegou, botou um ferro no fogo. E quando aquele ferro estava em brasa, ele pegou aquele ferro e levou aos olhos, de tal maneira que queimou. E ele perdeu a visão, para não roubar mais. E foi muito mais feliz do que quando roubava, do que quando tinha visão. Agora, sendo guiado, ele era muito mais feliz. Certamente Naamã passou por isso. Agora ele é curado. E tem mais uma coisa. Foi curado e não pegaria mais lepra. Nem pensar mais. Agora ele tinha a comunidade. Agora ele podia se aproximar do povo, do seu rei. Né? No verso 15, é preciso que nós meditemos, nos diz, para que sejamos identificados com Deus. Porque em toda a terra, a não ser em Israel, rogo-te que receba algum presente do teu servo. Isso já foi o servo se aproveitando. Deus não quer nada de você. Como tenho dito, a Bíblia só há um pedido. Lá em Malaquias 10, é o dízimo. 10%. E suas ofertas. A Bíblia não pede mais nada a ninguém a não ser isto, para a manutenção da sua casa. Se alguém lhe pede, não dê. Dê os seus 10% e serás multiplicado, serás abençoado. Ah, mas o pastor está desviando. Problema do pastor. O seu é com Deus. Pastor é humano. Pastor é humano. Certa feita eu conversando com um pastor, e todos sabíamos que ele não era muito sincero. E eu disse para ele, nessa época eu não era pastor,
E ele diz: então você acha que eu fui para um seminário fazer teologia para pregar o evangelho de graça? E eu disse para ele: o seminário não forma pastores. O seminário não forma salvos. O seminário não forma mensageiros nem embaixadores de Deus. Quem forma pastores, embaixadores de Deus, pregadores verdadeiros da palavra, é a Bíblia. É o único livro. Aqui não tem denominação. Aqui tem salvação. E quando o homem é salvo, lavado pelo sangue de Jesus, ele não rouba. Ele luta contra o pecado. Ele peca, porque nós somos frágeis. Peca, todos nós pecamos. Eu estou pregando aqui com vocês, falando para vocês esse estudo, mas também sou pecador. Mas clamo: Senhor, dai-me força para ser vencedor. Todos nós somos pecadores. Todos foram destituídos da glória de Deus. E não há um só que não seja por Jesus Cristo que receba o perdão. Não há um só. Todos nós somos pecadores. Não adianta a sua riqueza. Deus não quer a tua riqueza, sabe por quê? Porque a tua riqueza não é tua, é dele. Porque quando tu for para ele, tudo vai ficar. E quando tu for para o outro, tudo vai ficar. E o que tu deixar não vai ser do outro, não. Vai ser de Deus, porque tudo aqui é de Deus. O outro não tem nada, o outro só tem. Eu estava vendo esse vulcão. Será que o inferno? Porque a Bíblia diz que o inferno é um lugar de fogo, de enxofre. É assim como o vulcão. Vamos imaginar isso direitinho. Eu nunca vi ninguém fazer essa comparação. Mas ontem à noite eu estava vendo aqui na televisão esse vulcão que está em erupção, lá em Las Palmas. Inclusive, me desculpe a falta de modéstia, estive lá, é uma ilha muito bonita, mas é uma ilha que era uma ilha de perdição, era uma ilha de prostituição, é uma ilha de muita bandalheira, é uma ilha turística. Hoje um pouco menos, mais controlado, mas já no passado era uma perversão, era uma ilha pervertida. Então, meu amado, eu, na minha concepção, imaginei, eu acho que o inferno é como o vulcão. Ali dentro está Satanás. Não traz outra coisa a não ser destruição. E Satanás veio para destruir através da mentira, porque ele é o pai da mentira. E nós pregamos a verdade. A verdade vos libertará. Está lá em João. Esse versículo tem sido muito citado pelo nosso presidente. Você note que só em ele dizer estas palavras, no governo dele, com a participação dele, pode ter havido, pode estar havendo, mas não tem nada que o ligue a estas coisas. O liga porque ele é o dono da casa, ele é o dono do Brasil, ele é o pai dos brasileiros. Ele é o pai dos brasileiros. E tudo que vai para ele. É a mesma coisa que o dono da casa.
Quando o filho erra, é o dono da casa que vai pagar. Satanás quer isso de você. Enganá-lo, ludibriar e lhe exterminar, porque ele não tem nada para lhe dar. O que ele lhe dá é matéria. Eu lembro-me, eu tinha uma barraca, vendia alimentos, e uma senhora estava desesperada para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e eu me preocupei, chamei. Vem cá, moço, o que é que a senhora tem? Ela disse, não, é que eu faço parte daquele Xangô que é ali perto da... Era bem pertinho de onde eu tinha esse comércio. E disse, eu prometi uma boneca a um camarada lá e não pude dar. E ele disse que se eu não der a boneca, ele vai me passar, vai me matar. Estava desesperada. Eu orei por ela. Orei. E desapareceu. Essa mulher nunca mais eu vi na minha vida. Pouco tempo depois, esse senhor, que era o Babalorixá de lá, esteve na nossa barraca e nós conversamos com ele. E ele me desafiou a passar uma noite lá com ele. E havia uma festa, iam matar um boi. E eu fui passar a noite. E lá, cheguei, era 10 horas da noite, mataram o boi. E eu lá em pé. E começou aquele toque, aquela coisa, aquela zoadeira, as mulheres dançando, homens dançando, aqueles trajes típicos, né? Aquela coisa, um cerimonial muito bonito. E eu vendo aquilo tudo. Daqui a pouco lá vinha ele com um litro de uísque, botando na boca de todo mundo, e veio para mim, não aceito. Depois veio me chamar para entrar na roda, não, também não aceito. Vou ficar aqui. E passei, saí de lá, era 5 horas da manhã. Mas ele não cumpriu a palavra dele de ir à igreja. Não foi. Não é? E eu ali dentro orando a Deus para que aquilo fechasse e se acabasse. Ainda não acabou. Mas já não está com aquele vigor que tinha antes. Está acabando e vai acabar em nome de Jesus. Então, meus irmãos, só há um caminho, verdade e vida. Jesus Cristo. Naamã não acreditava. O cego de Jericó acreditava. Quando chegou a oportunidade, ele aproveitou. Aproveite a oportunidade de aceitar Jesus como seu Salvador. Entregue-se de corpo e alma e viva eternamente. Que Deus continue nos abençoando abundantemente em nome de Jesus.